Você sabia que Jesus foi acusado de quebrar a lei de Deus por fazer o bem? Isso mesmo. Os líderes religiosos ficaram furiosos porque ele curou pessoas no sábado. Mas a resposta de Jesus mudou tudo. Ele revelou que não veio para ser escravo das regras, mas para mostrar que a misericórdia de Deus está acima de qualquer tradição humana. Antes de continuarmos essa história incrível, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se agora. Vamos mergulhar juntos nesse ensinamento poderoso de Jesus sobre o verdadeiro significado do sábado. A narrativa de Mateus 12:1-14 nos transporta para um momento crucial no ministério de Jesus, onde ele confronta diretamente uma das instituições mais sagradas do judaísmo, a observância do sábado. Para compreendermos a profundidade deste ensino, precisamos mergulhar no contexto histórico e religioso que tornava o sábado tão central na vida judaica. O sábado, ou Shabat em hebraico, não era simplesmente um dia de descanso, mas uma aliança perpétua entre Deus e seu povo, estabelecida desde a criação do mundo e codificada nos 10 Mandamentos. A origem do sábado remonta ao relato da criação em Gênesis, onde Deus descansou no 7º dia após completar sua obra criadora. Este padrão divino estabeleceu um ritmo para toda a humanidade: 6 dias de trabalho seguidos de um dia de descanso sagrado. O mandamento de guardar o sábado aparece no Decálogo como o 4º mandamento, recebendo uma ênfase extraordinária. Em Êxodo 28:11, Deus ordena: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Este não era um convite casual, mas um imperativo divino que separava Israel de todas as outras nações. No período do Antigo Testamento, a violação do sábado era considerada uma ofensa capital. Em Números 15:32-36, encontramos o relato dramático de um homem que foi apedrejado até a morte por simplesmente coletar lenha no dia de sábado. Esta severidade demonstrava a seriedade com que Deus via a obediência a este mandamento. O sábado era um sinal da aliança, uma marca distintiva que identificava o povo de Deus. Era um memorial semanal da libertação do Egito e um antegozo do descanso eterno prometido por Deus. Durante o período intertestamentário, especialmente após o exílio babilônico, os escribas e fariseus desenvolveram um elaborado sistema de leis suplementares para cercar a Tora e garantir que ninguém violasse inadvertidamente o mandamento do sábado. O que começou como uma intenção piedosa de proteger a lei de Deus transformou-se gradualmente em um fardo insuportável. A Misná, compilação das tradições orais judaicas, dedica um tratado inteiro chamado Shabat às regulamentações do sábado, listando 39 categorias principais de trabalho proibido, cada uma com inúmeras subcategorias. Essas regulamentações chegavam a extremos absurdos. Por exemplo, era proibido carregar qualquer objeto de um domínio para outro, mesmo que fosse algo tão leve quanto um lenço. Para contornar isso, alguns amarravam o lenço ao corpo como parte do vestuário. Era proibido acender fogo, então as lâmpadas eram acesas antes do pôr do sol de sexta-feira. Caminhar mais de 2.000 covados, aproximadamente 1 quilômetro, era considerado trabalho. Até mesmo cuspir no chão era problemático, pois poderia formar lama, o que se assemelharia ao trabalho de fazer argamassa. No tempo de Jesus, a observância do sábado havia se tornado um sistema opressor que, paradoxalmente, contradizia o próprio propósito divino do mandamento. O que Deus havia estabelecido como um presente de descanso, restauração e celebração havia sido transformado em uma prisão de regras meticulosas. Os líderes religiosos mediam a espiritualidade pela capacidade de seguir essas regulamentações complexas, criando uma religião de aparências externas em vez de transformação interior. É neste cenário que Jesus entra, caminhando pelos campos de trigo com seus discípulos em um dia de sábado. O palco estava armado para um confronto inevitável entre duas visões radicalmente diferentes de Deus e de sua vontade para a humanidade. Jesus não estava interessado em simplesmente ajustar as regras ou oferecer interpretações alternativas da lei. Ele estava prestes a revelar algo muito mais profundo, que ele mesmo era o Senhor do sábado, aquele que havia instituído o dia desde o princípio e que tinha autoridade para interpretá-lo corretamente. A narrativa começa com uma cena aparentemente simples. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos,
tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Mateus 12:1. Esta frase, tão breve em sua descrição, contém camadas de significado que facilmente passam despercebidas ao leitor moderno. Jesus e seus discípulos estavam viajando, provavelmente em sua jornada itinerante de pregação e ensino. Eles não tinham casa fixa, dependiam da hospitalidade alheia. Neste momento específico, estavam experimentando a realidade da fome. A lei de Moisés, em sua sabedoria compassiva, havia estabelecido provisões para os pobres e viajantes. Em Deuteronômio 23:25, está escrito: quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão poderás colher espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Esta lei reconhecia que a fome é uma necessidade humana legítima e que a preservação da vida humana deve ser priorizada. Os discípulos não estavam roubando. Estavam exercendo um direito legal de saciar sua fome imediata colhendo grãos com as mãos enquanto passavam por um campo. O que eles estavam fazendo era perfeitamente legal em qualquer outro dia da semana. Mas este era o sábado, e os fariseus que os observavam viram nesta ação simples uma violação múltipla das suas tradições sabáticas. Na interpretação rabínica, colher espigas constituía ceifar, esfregá-las nas mãos para separar os grãos era debulhar, e soprar a palha era padejar, 3 das 39 categorias de trabalho proibido no sábado. O que para pessoas com fome era um gesto básico de sobrevivência, para os guardiões zelosos da lei era uma transgressão religiosa grave. Os fariseus, sempre vigilantes, imediatamente confrontaram Jesus. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Mateus 12:2. Note que eles não acusaram os discípulos diretamente, mas foram a Jesus, o Mestre, responsabilizando pelas ações de seus seguidores. Esta era uma tática deliberada. Os fariseus estavam construindo um caso contra Jesus, coletando evidências de que ele era um mestre perigoso que desprezava a lei de Deus. Se pudessem demonstrar que Jesus e seus seguidores violavam o sábado, poderiam desacreditá-lo diante do povo e justificar medidas mais drásticas contra ele. Mas havia algo mais profundo acontecendo nesta acusação. Os fariseus haviam perdido completamente de vista o coração da lei de Deus. Eles eram como guardas de museu tão obcecados em proteger as molduras, que se esqueceram de apreciar as pinturas. Sua religiosidade havia se tornado uma forma de controle social e autoexaltação. Ao manterem padrões impossíveis de perfeição ritual, eles podiam se posicionar como espiritualmente superiores ao povo comum que lutava para cumprir todas as regulamentações. O sábado, que deveria ser um deleite, havia se tornado um fardo. O que deveria libertar havia se tornado uma prisão. Jesus, no entanto, não se intimidou com a acusação. Ele não pediu desculpas, não tentou argumentar que os discípulos tecnicamente não haviam violado as regras, nem sugeriu que fosse uma exceção única devido a circunstâncias especiais. Em vez disso, Jesus aproveitou este momento de confronto para ensinar verdades profundas sobre a natureza de Deus, o propósito da lei e sua própria identidade como Messias. Ele estava prestes a virar a teologia dos fariseus de cabeça para baixo, não destruindo a lei, mas revelando seu verdadeiro significado e propósito. A resposta de Jesus não seria uma defesa tímida, mas uma ofensiva teológica poderosa. Ele usaria as próprias escrituras que os fariseus afirmavam valorizar tanto para demonstrar que eles haviam compreendido erroneamente o coração de Deus. E no processo, ele revelaria uma verdade que abalaria os fundamentos do sistema religioso deles, que algo maior que o templo, maior que a lei, e maior que todas as suas tradições estava ali, diante deles, na pessoa do próprio Filho de Deus. A resposta de Jesus aos fariseus é uma obra-prima de ensino rabínico. Em vez de se defender diretamente ou entrar em debates sobre as minúcias das interpretações da lei, Jesus apela para as próprias escrituras que seus acusadores professavam conhecer tão bem. Não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam. Mateus 12:3. Esta pergunta não era meramente retórica, era uma acusação velada. Jesus estava sugerindo que estes especialistas na lei, que passavam suas vidas estudando e memorizando as Escrituras, haviam perdido de vista verdades fundamentais que estavam bem ali, nas narrativas que eles conheciam desde a infância. O incidente ao qual Jesus se refere está registrado em 1 Samuel 21:1-6.
Davi, ainda não coroado rei mas já ungido por Samuel, estava fugindo do rei Saul que queria matá-lo. Ele chegou ao tabernáculo em Nobe, faminto e desesperado, acompanhado de alguns homens. O sacerdote Aimeleque não tinha pão comum para lhes dar, apenas o pão da proposição, também chamado de pães da presença, que ficava sobre a mesa no lugar santo do tabernáculo. Este pão era extremamente sagrado, destinado exclusivamente aos sacerdotes, conforme estabelecido em Levítico 24, 5-9. De acordo com a lei levítica, apenas os descendentes de Arão, servindo como sacerdotes, podiam comer este pão. Era substituído todos os sábados, e o pão antigo era consumido pelos sacerdotes no lugar santo. Permitir que não sacerdotes comessem este pão constituía uma violação direta da lei cerimonial. No entanto, o sacerdote Aimeleque, diante da necessidade humana urgente, tomou uma decisão, deu o pão sagrado a Davi e seus homens. E o que é mais notável, este ato de misericórdia foi registrado nas Escrituras sem condenação, implicitamente aprovado por Deus. Jesus estava fazendo um argumento profundo através deste exemplo. Se Davi, o homem segundo o coração de Deus, e o sacerdote que o ajudou não foram condenados por priorizarem a preservação da vida humana sobre a observância estrita de uma lei cerimonial, então certamente seus discípulos famintos não deveriam ser condenados por colherem alguns grãos de trigo no sábado. Mas o argumento de Jesus ia além de uma simples comparação de situações. Ele estava estabelecendo um princípio hermenêutico fundamental. As leis de Deus devem ser interpretadas à luz de seus propósitos maiores, não de maneira isolada e legalista. Os fariseus haviam criado um sistema onde as regras existiam por si mesmas, divorciadas do contexto e do propósito para os quais foram dadas. Eles mediam a piedade pela capacidade de seguir regulamentações externas, não pela transformação interior do coração. Jesus estava confrontando esta distorção, mostrando que mesmo no Antigo Testamento, nas próprias histórias que os fariseus reverenciavam, havia exemplos claros de que Deus valoriza a misericórdia e a compaixão acima da observância mecânica de rituais. Além disso, ao invocar o exemplo de Davi, Jesus estava fazendo uma conexão messiânica sutil mas poderosa. Davi era o rei ideal de Israel, o protótipo do Messias prometido. Jesus, como descendente de Davi e herdeiro de seu trono, estava implicitamente reivindicando autoridade similar ou até maior. Se Davi tinha liberdade para priorizar a necessidade humana sobre as restrições cerimoniais, quanto mais Jesus, o filho de Davi, o próprio Messias. A pergunta de Jesus, não lestes? Ecoava com ironia. Claro que os fariseus haviam lido esta história inúmeras vezes. Mas ler não é o mesmo que compreender. É possível conhecer as Escrituras de memória e ainda assim perder completamente seu significado. Os fariseus eram expertos em exegese gramatical e análise textual, mas eram cegos para a revelação do caráter de Deus nas narrativas bíblicas. Eles viam árvores individuais mas perdiam de vista a floresta. Examinavam palavras individuais mas perdiam a mensagem geral. Jesus estava chamando estes líderes religiosos a uma leitura mais profunda e holística das Escrituras. Ele os desafiava a ver além das letras na página para discernir os princípios eternos que animavam a lei de Deus. E o princípio central que emergia do exemplo de Davi era claro: o bem-estar humano, a preservação da vida e o atendimento às necessidades básicas têm precedência sobre as observâncias cerimoniais. Deus não é um contador celestial obsessivamente registrando violações técnicas de regras. Ele é um pai amoroso que estabeleceu suas leis para o florescimento humano, não para a opressão humana. Jesus não se contentou com um único exemplo das Escrituras. Ele continuou sua defesa teológica com um segundo argumento, este ainda mais direto e potencialmente mais perturbador para seus ouvintes farisaicos. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus 12:05. Este argumento era engenhoso porque forçava os fariseus a confrontarem uma contradição aparente no próprio sistema que eles defendiam tão zelosamente. De fato, conforme prescrito em Números 28, 9 e 10, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios adicionais no sábado. O serviço do templo não parava no dia de descanso, pelo contrário, intensificava-se. Os sacerdotes tinham que acender o fogo do altar,
abater animais, preparar ofertas de cereais, carregar lenha, limpar o sangue, todas atividades que, tecnicamente, se enquadravam nas categorias de trabalho proibido no sábado. Se um israelita comum fizesse qualquer uma dessas ações fora do contexto do templo, seria culpado de profanação do sábado. Mas quando os sacerdotes faziam exatamente as mesmas coisas como parte de seu serviço no templo, não apenas eram inocentes, mas estavam cumprindo a vontade expressa de Deus. Este paradoxo revelava uma verdade profunda. A lei do sábado nunca foi absoluta no sentido de proibir toda e qualquer atividade. Havia trabalho necessário, trabalho sagrado, que tinha prioridade sobre o descanso sabático. O serviço a Deus, a adoração, e as atividades que mantinham a relação entre Deus e seu povo não apenas eram permitidas no sábado, mas eram requeridas. Os fariseus aceitavam esta exceção sem questionar porque estava explicitamente estabelecida na Tora, mas se fechavam para as implicações mais amplas deste princípio. Jesus estava construindo um argumento lógico e irresistível. Se trabalho sagrado no templo tem precedência sobre o descanso sabático, então certamente atender às necessidades humanas básicas também deveria ter. Se os sacerdotes podiam violar tecnicamente o sábado para cumprir suas funções religiosas, então atender às necessidades genuínas de seres humanos criados à imagem de Deus também deveria ser permitido. Afinal, qual é mais importante para Deus, rituais ou pessoas? Mas Jesus estava preparando o terreno para uma declaração ainda mais audaciosa. Ele prosseguiu: Ora, eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mateus 12:06. Esta afirmação deve ter deixado os fariseus estupefatos. O templo era o centro da vida religiosa judaica, o lugar da presença de Deus na terra, o ponto de encontro entre o divino e o humano. Era o edifício mais sagrado do mundo, o local para onde os judeus de toda parte se voltavam em oração. Sugerir que algo ou alguém era maior que o templo beirava a blasfêmia na mente dos líderes religiosos. Mas Jesus não estava sendo blasfemo, estava revelando uma verdade profunda sobre sua própria identidade. Ele era maior que o templo porque ele era aquele de quem o templo era apenas um símbolo. O templo representava a presença de Deus entre seu povo, mas Jesus era Emanuel, Deus conosco, a presença literal de Deus em carne humana. O templo era o local onde céu e terra se encontravam, mas em Jesus, divindade e humanidade estavam perfeitamente unidas. O templo era o lugar de expiação pelos pecados através de sacrifícios de animais, mas Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo através de seu próprio sacrifício. Se os sacerdotes podiam trabalhar no sábado porque seu serviço no templo era necessário e sagrado, quanto mais os discípulos de Jesus podiam satisfazer suas necessidades básicas enquanto serviam aquele que era maior que o templo. Se a adoração e o serviço a Deus no templo tinham precedência sobre as restrições sabáticas, quanto mais o serviço ao próprio Filho de Deus. Jesus estava reivindicando uma autoridade que transcendia o sistema religioso inteiro, incluindo suas instituições mais sagradas. Esta reivindicação de ser maior que o templo era uma de muitas ocasiões em que Jesus se colocava acima das instituições e práticas mais veneradas do judaísmo. Ele afirmaria ser maior que o profeta Jonas, Mateus 12:41, maior que o rei Salomão, Mateus 12:42, e maior que o pai Abraão, João 8:58. Estas não eram declarações de um ego inflado, mas revelações graduais de sua verdadeira identidade como o Filho de Deus encarnado. Jesus estava sistematicamente demonstrando que ele era o cumprimento e a realidade de todas as sombras e símbolos do Antigo Testamento. Os fariseus, no entanto, estavam tão comprometidos com seu sistema religioso que não conseguiam reconhecer aquele que estava diante deles. Eles eram como pessoas examinando com lupa uma fotografia, tão focadas nos pixels individuais que não conseguiam ver a imagem completa. Sua obsessão com detalhes os cegou para a revelação maior. E esta cegueira espiritual os levaria eventualmente a rejeitar e crucificar o próprio Messias que suas escrituras anunciavam. Tendo estabelecido precedentes bíblicos e reivindicado sua própria autoridade superior ao templo, Jesus proferiu uma das declarações mais penetrantes e desafiadoras de todo o seu ministério. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Mateus 12:07.
Esta citação de Oséias 6:6 não era nova para os fariseus, era uma passagem familiar que eles haviam lido e estudado inúmeras vezes. Mas Jesus os acusava de não realmente compreenderem seu significado, de não terem permitido que esta verdade penetrasse em seus corações e transformasse sua prática religiosa. O profeta Oséias havia proclamado esta mensagem no século VIII a.C., numa época em que Israel estava mergulhado em rituais religiosos externos enquanto a justiça, a misericórdia e a integridade moral estavam ausentes. O povo oferecia sacrifícios elaborados, observava festivais religiosos e cumpria obrigações cerimoniais, mas oprimia os pobres, praticava idolatria e vivia em desobediência aos mandamentos éticos de Deus. Deus, através de Oséias, declarou que tais sacrifícios eram repugnantes para ele. O que ele realmente desejava era hesed, uma palavra hebraica rica que abrange amor leal, misericórdia, bondade, fidelidade à aliança e compaixão profunda. Esta tensão entre ritualismo externo e transformação interior percorre toda a Bíblia. O profeta Samuel declarou a Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15:22. Isaías transmitiu a repulsa de Deus por festivais e sacrifícios oferecidos por pessoas que simultaneamente oprimiam os vulneráveis. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Não continueis a trazer ofertas vãs. Aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías 1:11-17. Miqueias resumiu de forma memorável o que Deus realmente requer: que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Os fariseus do tempo de Jesus haviam repetido o mesmo erro que seus ancestrais. Eles eram meticulosos em dizimar até as menores ervas do jardim, hortelã, endro e cominho, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mateus 23:23. Eles expandiam as bordas de suas vestes e alargavam os seus filactérios para demonstrar publicamente sua devoção, mas seus corações permaneciam duros e sem compaixão. Eles jejuavam regularmente e faziam orações longas, mas faltava-lhes amor genuíno por Deus e pelo próximo. Quando Jesus citou misericórdia quero e não sacrifício, ele não estava sugerindo que Deus rejeita completamente os rituais e as práticas religiosas externas. A conjunção e não aqui funciona como uma comparação de prioridades, não como uma negação absoluta. O que Deus estava dizendo através de Oséias e agora através de Jesus é que a misericórdia tem precedência sobre o sacrifício quando os dois entram em conflito. Quando um sistema religioso força as pessoas a escolherem entre mostrar compaixão e seguir regras cerimoniais, a compaixão deve sempre vencer. O problema dos fariseus era que eles haviam invertido as prioridades de Deus. Para eles, observar meticulosamente as regras sabáticas era mais importante do que permitir que pessoas famintas comessem. Manter a pureza ritual era mais importante do que tocar e curar os leprosos. Preservar as tradições era mais importante do que libertar pessoas do fardo esmagador de expectativas impossíveis. Eles haviam transformado a religião em um sistema de controle e exclusão, em vez de uma comunidade de graça e inclusão. Jesus acusou os fariseus de condenarem os inocentes. Esta era uma acusação séria. Ao rotularem os discípulos como violadores do sábado, os fariseus estavam pronunciando julgamento sobre pessoas que não haviam feito nada de errado aos olhos de Deus. Eles estavam usando suas tradições humanas como um instrumento de condenação, criando culpa onde Deus não via culpa, impondo fardos onde Deus oferecia liberdade. Esta é uma das perversões mais perigosas da religião, quando se torna uma ferramenta para julgar e condenar em vez de um caminho para conhecer e amar a Deus. A insistência de Jesus em misericórdia sobre sacrifício não era uma licença para negligenciar a obediência ou descartar a lei de Deus. Era um chamado para compreender a lei corretamente, para discernir seu espírito e propósito em vez de meramente seguir sua letra de maneira mecânica. As leis de Deus foram dadas para promover o florescimento humano, para proteger os vulneráveis, para criar justiça e paz. Quando a interpretação e aplicação dessas leis contradizem esses propósitos fundamentais, é a interpretação que está errada, não a lei.
Jesus estava convidando os fariseus, e através deles, todos nós, a uma espiritualidade mais profunda. Uma espiritualidade onde o coração importa mais que as aparências externas. Onde a transformação interior é mais importante que a conformidade externa. Onde o amor por Deus se manifesta em amor pelo próximo, especialmente pelos vulneráveis e marginalizados. Onde a religião liberta em vez de aprisionar, cura em vez de ferir, inclui em vez de excluir. Esta é a religião que o Pai Celestial deseja, e é este tipo de espiritualidade que Jesus veio modelar e ensinar. Após seus argumentos fundamentados nas Escrituras e sua citação do profeta Oséias, Jesus fez uma declaração que deve ter tirado o fôlego de seus ouvintes, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Mateus 12:08. Esta afirmação é simultaneamente uma das mais extraordinárias e significativas de todo o ministério de Jesus. Para compreender sua magnitude, precisamos entender tanto o título Filho do Homem quanto as implicações de ser Senhor do sábado. O título Filho do Homem era a autodesignação favorita de Jesus, aparecendo mais de 80 vezes nos Evangelhos. Este título tinha raízes profundas na profecia de Daniel 7:13 e 14, onde Daniel viu em visão como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, aproximando-se do Ancião de Dias e recebendo domínio, e glória, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Este Filho do Homem Celestial era claramente uma figura divina e messiânica, destinada a reinar sobre toda a criação. Ao se identificar como o Filho do Homem, Jesus estava fazendo uma reivindicação messiânica. Mas ele estava fazendo mais que isso, estava declarando autoridade divina. E agora, ele aplicava essa autoridade especificamente ao sábado, uma instituição estabelecida pelo próprio Deus na criação. Declarar-se Senhor do sábado era, em essência, reivindicar igualdade com aquele que estabeleceu o sábado, com o Criador do universo. O sábado não era uma invenção humana ou uma tradição cultural que evoluiu ao longo do tempo. Era uma ordenança divina, estabelecida pelo próprio Deus no 7º dia da criação, muito antes de existir Israel como nação, antes da lei mosaica, antes de qualquer sistema religioso humano. Se Jesus era o Senhor do sábado, ele estava reivindicando ser aquele que o estabeleceu desde o princípio. Esta era uma reivindicação de divindade, pura e simples. Mas Jesus também estava fazendo uma declaração sobre o propósito do sábado. Marcos registra Jesus dizendo: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado." Marcos 2:27. Esta inversão era revolucionária. Os fariseus haviam colocado o sábado acima da humanidade, tornando um fim em si mesmo. Na teologia deles, os seres humanos existiam para servir e glorificar o sábado através de sua observância meticulosa. Jesus virou isso de cabeça para baixo. O sábado foi dado como um presente para a humanidade, para nosso bem-estar, restauração e deleite. Esta compreensão do propósito do sábado muda tudo. Se o sábado foi feito para o ser humano, então interpretações que tornam o sábado um fardo em vez de uma bênção estão fundamentalmente equivocadas. Se o sábado é um presente de um Deus amoroso, então sua observância deve trazer vida, alegria, descanso e renovação, não ansiedade, medo de transgressão e escravidão a regras intermináveis. Jesus estava restaurando o sábado ao seu propósito original e libertando as pessoas da distorção que havia sido imposta sobre ele. Como Senhor do sábado, Jesus tinha autoridade para interpretá-lo corretamente. Ele não estava abolindo o sábado ou sugerindo que não tinha mais relevância. Em vez disso, estava afirmando sua autoridade para determinar o que realmente constitui a observância adequada do sábado. E de acordo com Jesus, atos de necessidade, como discípulos famintos colhendo grãos para comer, e atos de misericórdia, como curar os enfermos, que veremos a seguir na narrativa, não apenas eram permitidos no sábado, mas eram completamente consistentes com seu verdadeiro propósito. A reivindicação de Jesus de ser Senhor do sábado também tinha implicações escatológicas profundas. O sábado sempre apontava para além de si mesmo, para uma realidade maior. Hebreus 4:1-11 explica que o descanso sabático era um tipo, uma sombra do descanso eterno que Deus preparou para seu povo.
Jesus, como Messias, era aquele que inauguraria este descanso final. Ele era tanto o Senhor do sábado terreno quanto o mediador do descanso celestial que o sábado prefigurava. Os fariseus, ao ouvirem esta declaração, enfrentavam uma escolha crucial. Eles podiam reconhecer que estavam diante daquele que tinha autoridade suprema sobre todas as instituições religiosas, incluindo o sábado que eles defendiam tão zelosamente. Ou podiam rejeitar esta reivindicação e classificar Jesus como um blasfemo perigoso. Infelizmente, a maioria escolheu o segundo caminho, cegados por seu comprometimento com seu próprio sistema religioso. Eles não conseguiam aceitar que suas interpretações pudessem estar erradas, que seu zelo religioso pudesse de fato estar os afastando de Deus em vez de aproximá-los dele. A declaração de Jesus como Senhor do sábado permanece como um desafio para todas as gerações. Ela nos força a perguntar: quem tem a última palavra sobre o que Deus requer? Nossas tradições religiosas, nossas interpretações herdadas, nossos sistemas teológicos cuidadosamente construídos? Ou Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, que revela perfeitamente o caráter e a vontade do Pai? Para aqueles que confessam Jesus como Senhor, a resposta é clara. Ele é a autoridade final, e todas as nossas tradições e práticas religiosas devem ser avaliadas à luz de seu ensino e exemplo. A narrativa de Mateus 12 não termina com o debate teológico nos campos de trigo. Imediatamente após, Jesus entrou na sinagoga deles, e lá estava um homem que tinha uma das mãos mirrada. Mateus 12:10. Este encontro não foi coincidência, foi providencialmente orquestrado para ilustrar concretamente os princípios que Jesus acabará de articular. A tensão entre Jesus e os líderes religiosos estava prestes a intensificar dramaticamente, e a questão do sábado seria novamente o campo de batalha. Lucas, em seu evangelho, fornece o detalhe adicional de que era a mão direita do homem que estava atrofiada. Lucas 6:06. Esta especificidade torna a situação ainda mais comovente. Em uma sociedade onde a maioria das pessoas era destra, ter a mão direita incapacitada era particularmente debilitante. Este homem estava severamente limitado em sua capacidade de trabalhar, de se sustentar, de participar plenamente na vida da comunidade. Ele vivia com esta deficiência todos os dias, cada momento um lembrete de sua limitação, provavelmente enfrentando o estigma social e dificuldades econômicas como resultado de sua condição. Os fariseus, vendo Jesus e o homem enfermo na sinagoga no sábado, viram uma oportunidade de apanhá-lo em uma transgressão flagrante. Eles perguntaram: é lícito curar nos sábados? Mateus 12:10. Mateus deixa claro que esta não era uma pergunta genuína, buscando o esclarecimento espiritual. Era uma armadilha, para poderem acusá-lo. Os fariseus não estavam interessados em aprender ou crescer, estavam procurando munição para usar contra Jesus em sua campanha para desacreditá-lo e destruí-lo. A tradição rabínica permitia tratamento médico no sábado apenas se a vida da pessoa estivesse em perigo iminente. Uma condição crônica como uma mão atrofiada não se qualificava como emergência. O homem havia vivido com esta condição provavelmente por anos. Certamente poderia esperar mais um dia para ser curado. Do ponto de vista da lógica legalista dos fariseus, não havia razão para Jesus curar este homem especificamente no sábado. Ele poderia esperar até o pôr do sol, quando o sábado terminasse, ou voltar no dia seguinte. Agir agora seria uma violação desnecessária e provocativa. Mas Jesus via a situação através de lentes completamente diferentes. Ele não estava interessado em meramente cumprir requisitos mínimos ou encontrar brechas nas regras. Ele estava comprometido com a compaixão radical que reflete o coração do Pai Celestial. E ele não estava intimidado pela hipocrisia e pelas intenções maliciosas de seus interrogadores. Em vez de evitar o conflito, Jesus intencionalmente o escalou, transformando o momento em uma oportunidade de ensino poderosa. Jesus respondeu à pergunta deles com uma analogia simples mas devastadora. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Mateus 12:11-12. Este argumento era irrespondível. Todos ali sabiam que recuperar um animal que caíra em um buraco no sábado era permitido pela tradição rabínica, ainda que tecnicamente envolvesse trabalho.
A perda financeira de uma ovelha era significativa, e impedir seu sofrimento era considerado uma necessidade legítima. Jesus estava expondo a inconsistência moral e lógica brutal dos fariseus. Eles permitiam esforço no sábado para salvar uma ovelha de valor econômico, mas objetariam a curar um ser humano criado à imagem de Deus? Eles valorizavam mais o bem-estar financeiro do que o bem-estar humano. Uma ovelha tinha mais direito a alívio de sofrimento no sábado do que um filho de Abraão. A comparação era ao mesmo tempo brilhante e escaldante, revelando a distorção absurda de prioridades em seu sistema religioso. Jesus então articulou o princípio claramente. É lícito, nos sábados, fazer o bem. Mateus 12:12. Esta simples declaração revolucionou a observância do sábado. Jesus não estava perguntando se fazer o bem era permitido. Estava declarando que era lícito, apropriado, completamente consistente com o propósito divino do sábado. Se o sábado foi feito para o ser humano, então atos que beneficiam seres humanos, que aliviam sofrimento, que restauram e curam, estão perfeitamente alinhados com a intenção de Deus para este dia. Tendo estabelecido o princípio, Jesus agiu. Ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela ficou sã como a outra. Mateus 12:13. Note que Jesus não tocou o homem, não aplicou medicina, não realizou nenhuma ação que pudesse ser classificada como trabalho mesmo pelas definições mais estritas dos fariseus. Ele simplesmente falou, e o poder criador de Deus fluiu através de suas palavras. A mão que estava atrofiada, fraca e inútil foi instantaneamente restaurada, revitalizada, tornada completamente funcional. O homem agora podia trabalhar, prover para si mesmo, participar plenamente na comunidade. Um sofrimento de anos foi eliminado em um momento. Este milagre demonstrava concretamente o que Jesus havia ensinado verbalmente. Aqui estava a misericórdia em ação, compaixão não meramente sentida mas praticada. Jesus não estava simplesmente debatendo teoria teológica abstrata. Estava transformando a vida de uma pessoa real que sofria. O contraste entre Jesus e os fariseus não poderia ser mais claro. Os fariseus estavam preocupados com preservar suas interpretações tradicionais do sábado, mesmo que isso significasse deixar uma pessoa sofrer desnecessariamente. Jesus estava comprometido com o bem-estar humano, com aliviar sofrimento, com demonstrar o amor de Deus de maneiras tangíveis e concretas. A resposta dos fariseus a este ato de misericórdia revelou a profundidade de sua dureza de coração. Em vez de se alegrarem com a restauração deste homem, em vez de reconhecerem o poder e a compaixão de Deus operando através de Jesus, retiraram-se os fariseus e tomaram conselho contra ele, para o matarem. Mateus 12:14. O milagre de cura levou não ao arrependimento, mas ao endurecimento, não à fé, mas à hostilidade mortal. Esta reação mostra quão completamente a religião pode se tornar distorcida quando divorciada da misericórdia e da compaixão que deveriam estar em seu centro. A narrativa de Mateus 12:14 não é simplesmente um registro histórico de conflitos entre Jesus e os líderes religiosos de seu tempo. É uma janela para o coração de Deus e um espelho que reflete nossos próprios perigos espirituais. As lições desta passagem reverberam através dos séculos, confrontando cada geração de crentes com questões fundamentais sobre a natureza da verdadeira religião e o caráter do Deus que adoramos. Extrair aplicações práticas desta narrativa nos ajuda a evitar os mesmos erros dos fariseus e a abraçar a espiritualidade autêntica que Jesus modelou. Primeiramente, esta passagem nos ensina sobre o perigo do legalismo religioso. Legalismo é a tendência de reduzir a fé a um conjunto de regras externas, medindo a espiritualidade pela conformidade a padrões de comportamento em vez de pela transformação interior do coração. Os fariseus eram mestres em criar sistemas complexos de regulamentações que prometiam santidade através da obediência meticulosa. Mas Jesus expôs a futilidade deste caminho. Verdadeira santidade não vem de seguir regras, vem de um coração transformado pelo amor de Deus que naturalmente produz frutos de justiça, misericórdia e amor. O legalismo é uma tentação persistente em todas as tradições religiosas, incluindo o cristianismo. É atraente porque oferece certeza e controle. Se podemos reduzir a vida cristã a uma lista de verificação de comportamentos permitidos e proibidos, podemos nos sentir seguros de nossa posição diante de Deus.
Podemos nos comparar favoravelmente com outros que não cumprem nossos padrões. Podemos criar uma hierarquia espiritual onde nos posicionamos próximos ao topo. Mas esta forma de religiosidade é uma ilusão perigosa. Produz orgulho em vez de humildade, julgamento em vez de misericórdia, divisão em vez de unidade. Jesus nos chama a uma espiritualidade diferente, centrada não em conformidade externa, mas em transformação interior. O apóstolo Paulo mais tarde articularia este mesmo princípio: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Não é que as regras e os mandamentos de Deus sejam irrelevantes. Paulo seria o último a sugerir isso. Mas as regras são meios, não fins. Elas nos apontam para princípios mais profundos de amor, justiça e misericórdia. Quando perdemos de vista esses princípios e nos fixamos nas regras em si, nossa religião se torna morta e mortífera. Em segundo lugar, esta passagem revela a centralidade da misericórdia no caráter de Deus e, portanto, na vida de quem segue a Deus. A citação de Jesus de Oséias 6:6, misericórdia quero e não sacrifício, não foi acidental ou casual. Era uma convocação ao coração da verdadeira religião. Deus não é primariamente impressionado por nossos rituais, nossas liturgias elaboradas, nossos jejuns e orações longas, nossas ofertas generosas. Todas essas práticas têm seu lugar, mas são vazias se não fluem e produzem corações misericordiosos. Misericórdia, no sentido bíblico, vai além de meramente sentir pena de alguém. É amor em ação, compaixão que se move para aliviar sofrimento, perdão que absorve ofensa em vez de retaliar, graça que dá o que não é merecido. Jesus incorporou perfeitamente esta misericórdia durante todo o seu ministério. Ele tocou leprosos que ninguém mais se aproximaria. Ele comeu com cobradores de impostos e pecadores que eram párias sociais. Ele defendeu a mulher apanhada em adultério da multidão que queria apedrejá-la. Ele curou no sábado. Ele ofereceu água viva à mulher samaritana. E, finalmente, ele estendeu perdão aos seus crucificadores do alto da cruz. Se vamos seguir Jesus genuinamente, devemos cultivar este mesmo coração de misericórdia. Isto significa priorizar as necessidades das pessoas sobre a preservação de nossas tradições e confortos. Significa estender graça mesmo, quando não é merecida. Significa estar disposto a quebrar convenções sociais e religiosas para alcançar os marginalizados. Significa escolher relacionamentos ao invés de estar certo, reconciliação ao invés de vindicação. Uma igreja ou um cristão individual que carece de misericórdia, não importa quão ortodoxos teologicamente ou moralmente conservadores, falhou em compreender o coração de Deus. Em terceiro lugar, esta narrativa nos ensina sobre a verdadeira natureza e propósito das práticas espirituais. O sábado foi dado como um presente de Deus, um ritmo de trabalho e descanso que reconhece nossa humanidade e nossas limitações. Era para ser um deleite, não um fardo, uma bênção, não uma maldição. Mas os líderes religiosos haviam transformado este presente em uma prisão de regulamentações opressivas. Jesus veio para restaurar o sábado e todas as práticas espirituais ao seu propósito original. Todas as disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura bíblica, adoração corporativa, serviço, generosidade, são meios de graça, canais através dos quais experimentamos e crescemos em nosso relacionamento com Deus. Elas não são fins em si mesmas. Não ganhamos o favor de Deus através delas. Não nos tornamos superiores a outros crentes por praticá-las mais fielmente. São ferramentas para transformação, não métricas de espiritualidade. E quando essas práticas se tornam fardos em vez de bênçãos, quando produzem orgulho em vez de humildade, quando nos afastam das pessoas em vez de nos aproximar delas, perderam seu propósito. Em quarto lugar, esta passagem nos confronta com a pergunta: quem é Jesus para nós? Sua reivindicação de ser Senhor do sábado, maior que o templo, era uma reivindicação de divindade. Ele não estava oferecendo simplesmente um novo sistema ético ou uma filosofia religiosa melhorada. Estava revelando-se como o próprio Filho de Deus encarnado, aquele que tem autoridade suprema sobre todas as coisas. Diante de tal reivindicação, neutralidade não é uma opção. Ou ele é quem disse ser, e merece nossa adoração, obediência e devoção total, ou é um enganador ou lunático que deveria ser rejeitado.
C.S. Lewis famosamente articulou esta lógica em Cristianismo Puro e Simples. Jesus não nos deixou a opção de tratá-lo como simplesmente um grande mestre moral. Alguém que faz as reivindicações que Jesus fez não é meramente um bom professor. Ou é o Senhor, ou é alguém fundamentalmente enganado ou enganador. Os fariseus entenderam as reivindicações de Jesus e as rejeitaram, eventualmente buscando sua morte. A multidão muitas vezes seguia Jesus por seus milagres e ensinamentos impressionantes sem realmente entender ou aceitar quem ele era. Mas os discípulos, apesar de suas falhas e incompreensões, chegaram a confessá-lo como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta confissão permanece central para a fé cristã autêntica. Jesus não é um entre muitos caminhos para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um ajudante útil em nossa jornada espiritual. Ele é o Senhor soberano que merece governar cada aspecto de nossas vidas. Reconhecê-lo como Senhor do sábado significa reconhecê-lo como Senhor de tudo: nosso tempo, nossos recursos, nossos relacionamentos, nossas ambições, nossos talentos. É uma rendição total, não uma adesão parcial. Em quinto lugar, esta narrativa nos alerta contra a hipocrisia religiosa. Os fariseus eram hipócritas não porque eram imperfeitos, todos somos, mas porque se posicionavam como padrões de retidão enquanto seus corações estavam cheios de orgulho, dureza e até ódio homicida. Eles se preocupavam meticulosamente com regulamentações sobre lavar as mãos antes das refeições, mas planejavam assassinar o Filho de Deus. Eles dizimavam ervas do jardim, mas negligenciavam justiça e misericórdia. Professavam zelar pela honra de Deus, mas rejeitavam aquele que Deus havia enviado. Hipocrisia é a lacuna entre nossa imagem projetada e nossa realidade interior, entre o que professamos e o que praticamos. É particularmente insidiosa no contexto religioso porque usa a linguagem da piedade para mascarar motivações impuras. Jesus reservou suas palavras mais duras não para pecadores flagrantes que reconheciam suas falhas, mas para líderes religiosos hipócritas que usavam sua posição e conhecimento para oprimir outros enquanto se isentavam dos mesmos padrões. A solução para a hipocrisia não é abandonar padrões morais ou deixar de aspirar à santidade. É humildade genuína que reconhece nossa própria necessidade desesperada da graça de Deus. É a autenticidade que admite nossas lutas em vez de fingir perfeição. É graça para com outros que reflete a graça que recebemos. É liderança que serve em vez de dominar, que carrega fardos em vez de impô-los. Uma comunidade cristã saudável não é aquela onde todos fingem ter tudo resolvido, mas onde pessoas imperfeitas honestamente confessam suas falhas, buscam transformação e se apoiam mutuamente na jornada. Em sexto lugar, esta passagem nos ensina sobre coragem moral e convicção. Jesus sabia que suas ações e palavras o colocariam em conflito direto com as autoridades religiosas poderosas. Ele poderia ter evitado confrontação, escolhido suas batalhas com mais cuidado, operado dentro das linhas que os fariseus haviam desenhado. Mas ele não estava interessado em segurança ou aprovação. Estava comprometido com a verdade e com revelar o verdadeiro caráter de Deus, independentemente do custo pessoal. Esta coragem não era imprudência ou rebeldia por si mesma. Era firmeza fundamentada em profunda certeza sobre quem ele era e o que havia sido enviado para realizar. Jesus enfrentou oposição não porque buscava conflito, mas porque estava fiel à sua missão mesmo quando isso gerava resistência. Ele não se rendeu à pressão de conformar-se às expectativas dos outros, mesmo quando essas expectativas vinham de líderes religiosos respeitados. A solução para a hipocrisia não é abandonar padrões morais ou deixar de aspirar à santidade. É humildade genuína que reconhece nossa própria necessidade desesperada da graça de Deus. É a autenticidade que admite nossas lutas em vez de fingir perfeição. É graça para com outros que reflete a graça que recebemos. É liderança que serve em vez de dominar, que carrega fardos em vez de impô-los. Uma comunidade cristã saudável não é aquela onde todos fingem ter tudo resolvido, mas onde pessoas imperfeitas honestamente confessam suas falhas, buscam transformação e se apoiam mutuamente na jornada. Em sexto lugar, esta passagem nos ensina sobre coragem moral e convicção. Jesus sabia que suas ações e palavras o colocariam em conflito direto com as autoridades religiosas poderosas. Ele poderia ter evitado confrontação,
escolhido suas batalhas com mais cuidado, operado dentro das linhas que os fariseus haviam desenhado. Mas ele não estava interessado em segurança ou aprovação. Estava comprometido com a verdade e com revelar o verdadeiro caráter de Deus, independentemente do custo pessoal. Esta coragem não era imprudência ou rebeldia por si mesma. Era firmeza fundamentada em profunda certeza sobre quem ele era e o que havia sido enviado para realizar. Jesus enfrentou oposição não porque buscava conflito, mas porque estava fiel à sua missão mesmo, quando isso gerava resistência. Ele não se rendeu à pressão de conformar-se às expectativas dos outros, mesmo quando essas expectativas vinham de líderes religiosos respeitados. Seguir Jesus autenticamente às vezes requer coragem similar. Pode significar desafiar tradições entrincheiradas que contradizem o Evangelho. Pode significar defender os marginalizados quando isso não é popular. Pode significar questionar práticas estabelecidas que produzem dano em vez de cura. Pode significar escolher o que é certo em vez do que é confortável ou socialmente aceito. Esta coragem não vem de arrogância, mas de convicção enraizada na verdade revelada de Deus e no exemplo de Cristo. Finalmente, esta narrativa nos oferece esperança. O homem com a mão mirrada representa todos nós que vivemos com limitações, feridas e quebrantamentos. Sua condição não era sua culpa, era simplesmente a realidade em que se encontrava. E Jesus o viu, se importou e o curou. Isto é o que Jesus continua fazendo. Ele vê além de nossas máscaras e fachadas para nossas necessidades reais. Ele não espera que nos consertemos antes de vir a Ele. Ele nos convida a vir como estamos. E Ele tem poder para nos transformar, para curar o que está quebrado, para restaurar o que foi perdido, para nos tornar inteiros. A misericórdia que Jesus ensinou e exemplificou não é simplesmente um princípio abstrato, é uma realidade concreta disponível para todos que se voltam para Ele. Não importa quão profundas sejam nossas feridas, quão severas nossas limitações, quão significativos nossos fracassos, Jesus estende sua mão em misericórdia. Ele não nos condena por nossas fraquezas, Ele nos oferece sua força. Ele não nos rejeita por nossas imperfeições. Ele nos aceita em nosso quebrantamento e começa o trabalho de nos tornar completos. Esta é a essência do Evangelho: misericórdia triunfando sobre julgamento, graça superando lei, amor conquistando medo. A história do Senhor do Sábado nos chama a abraçar esta mesma misericórdia, tanto recebê-la de Deus quanto estendê-la a outros. Nos chama a rejeitar o legalismo que mata em favor do Espírito que dá vida. Nos chama a priorizar pessoas acima de tradições, compaixão acima de conformidade, relacionamento acima de regras. E nos chama a reconhecer Jesus não meramente como mestre sábio ou reformador religioso, mas como o Senhor soberano sobre todas as coisas, digno de nossa adoração, obediência e amor totais. Que possamos ouvir estas palavras antigas com ouvidos frescos, permitindo que elas questionem nossos pressupostos, desafiem nossas práticas e transformem nossos corações. Que possamos aprender com os erros dos fariseus sem nos posicionar como superiores a eles, reconhecendo que as mesmas tentações que eles enfrentaram ainda nos confrontam hoje. E que possamos seguir Jesus com a liberdade, alegria e compaixão que caracterizam aqueles que verdadeiramente compreenderam que misericórdia está acima das regras religiosas e que o amor é o cumprimento de toda a lei. E aí, será que você está mais preocupado em seguir regras religiosas ou em ter um coração cheio de misericórdia como Jesus ensinou? Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E aproveita para se inscrever no canal agora e ativar o sininho, porque todos os dias tem vídeo novo aqui. Nunca se esqueça, Deus não quer sua religiosidade vazia. Ele quer o seu coração transformado. Jesus nos mostrou que amar e ter misericórdia sempre será mais importante do que cumprir rituais. O Senhor do Sábado te convida hoje a viver uma fé verdadeira, com amor de verdade. Fica com Deus e até o próximo vídeo.